Extraordinária Vida! Estamos aqui para mais um episódio número 4 do Pode Mentalizar, o podcast que vai transformar a sua mente. E hoje, claro, mês de junho, mês dos namorados, será diferente com casais. O primeiro casal é a Patrícia e o Rodrigo. Gente, são empresários maravilhosos, donos da Sodier e da Borelli, adoram adoçar a sua vida. E nós vamos conversar sobre como é isso, essa parceria de trabalhar junto, de empreender junto. E lógico que não iria faltar o meu esposo aqui, Luciano Vogel, que me acompanha sempre nessa jornada e as minhas loucuras, né? Eu saio da sala da Tinara com a cabeça fervendo e eu chego em casa e falo, amor, Tinara, meu Deus do céu, o que já vem? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vindos vocês dois. Obrigada. Podem se apresentar. Obrigada. Bom, eu sou a Patrícia Taldivo Ferreira, sou casada com o Rodrigo, a Grace eu já conheço, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Nós realmente estamos em Cuiabá para adoçar a vida das pessoas, com a Gelato Borelli, com a Sodier, e muita coisa legal para acontecer aí esse ano e os próximos anos. Que legal. Bom, queria agradecer o convite, Grace, Luciano. Eu sou Rodrigo Ferreira, eu sou agora sim empresário. Patrícia é minha sócia, a gente é dono da Borelli, da Gelato Borelli aqui em Cuiabá, em Araraquara, interior de São Paulo, e também da Sodier. A gente se mudou faz 1 ano e pouco. Voltamos, né? Para Cuiabá, para expandir negócio, conhecer pessoas, assim, né? Pessoas maravilhosas como vocês, e também para ajudar a desenvolver o estado de Mato Grosso. Esse é o nosso objetivo. Legal, né? Isso é muito bom. Agora você se apresente. Bom, eu sou o Luciano, esposo da Graziele. Nós estamos aí desenvolvendo um trabalho juntos, né? De empreendedorismo, mudando as nossas vidas, nossas carreiras. E esse é um momento para a gente estarmos juntos, né? Mais uma vez aqui, recebendo aí Rodrigo e Patrícia nesse evento maravilhoso aqui. Obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço o convite. Então, gente, eu quero saber de vocês, né? Como que é isso, assim? A gente tá junto, mas ao mesmo tempo a minha sala é em um lugar e ele tá trabalhando em outro lugar. A gente não fica muito junto por enquanto, né? Como que é para vocês? Vocês trabalham junto o tempo todo? Como que é isso? Um fica para um lado, outro fica para o outro, um cuida de uma área, o outro cuida da outra área. Como que é isso? Fala pra gente. Bom, já esse ano vai fazer 10 anos aí que a gente está empreendendo, né? Falei, nossa, passa muito rápido, né? Porque a gente começou, o nosso primeiro negócio foi doce, foi um quiosque. Legal. E de doces, e aí só apareceu doce dali pra cá, né? O próximo era doce, veio agora doce de novo. Eu falei, gente, alguma coisa a gente tem aí com esse mundo doce, né? Adoçar mesmo. Para adoçar aí as nossas vidas. Então fazem 10 anos. Por bastante tempo, o Rodrigo ele falou, né? Agora que ele tá de fato como empresário, a gente veio aí empreendendo, ele tinha o trabalho dele, mas sempre ali na base junto comigo, sempre me ajudando em todos os processos administrativos, financeiro, né? Tem mais experiência que eu, porque eu sei vender. Eu sei uma parte do negócio, eu tive que aprender as outras partes. Mas vender eu sabia, então já estava bom, né? E a parte financeira administrativa ele sempre esteve ali junto comigo. Mas eu gosto muito da parte operacional. Eu gosto de estar com os funcionários, com a equipe, treinando, estar ali na linha de frente junto com eles, desenvolvendo habilidades, desenvolvendo líderes. Então, assim, eu gosto dessa área. E ali, esse tempo todo, nesses 10 anos, ele esteve junto comigo, mas nos bastidores mesmo ali, né, estava acontecendo. E agora, ele realmente, de fato, vem para frente das lojas, das operações, para ajudar a gente a desenvolver mais ainda, né, todos os processos. Não é fácil empreender em casal, é difícil,
nós pensamos muito diferente em vários aspectos, né? Eu tenho o meu ponto de vista diferente do dele, conversamos muito, dialogamos assim todos os dias sobre várias coisas dentro da empresa, sobre o que fazer, o que melhorar. Às vezes eu falo, a gente fala, mas isso é briga? Não, né? Ele fala, nós não estamos brigando, nós estamos conversando, né? Exato. Então, assim, é um desafio diário, né? Empreender em casal é um desafio diário, porque hoje trabalhamos mais juntos, né? Uhum. Passamos mais tempo aí juntos, todo esse processo. Quando um vai, né, pro seu trabalho, depois se encontram para poder conversar, é diferente do que você tá ali todos os dias, né? Com certeza. Então, é um desafio grande, mas é bom, a gente aprende muito. A gente está aprendendo. Todo dia a gente aprende um pouco. Uhum. A Patrícia falou assim, no começo eu ficava mais com o meu trabalho, e era isso mesmo. Eu era servidor público e eu dedicava algumas horas do meu dia para olhar a parte financeira da empresa. Uhum. E isso ficou durante muito tempo. Durante muito tempo. A gente foi. Até que recentemente eu decidi pedir exoneração do meu trabalho de auditor fiscal do Estado de São Paulo. Uhum. Tenho muita gratidão à Secretaria da Fazenda por tudo que Sim. me proporcionou, para mim e para minha família, mas chegou uma hora que eu precisei quebrar a ponte para seguir o lado empreendedor, que já está aqui dentro. E hoje eu estou entrando um pouco mais na empresa. E aí isso naturalmente gera alguns conflitos entre mim e a Patrícia. Mas a gente tem conduzido isso muito bem, acredito eu. Que bom! Acredito eu. Voou a panela aí! Não, a gente tem visões um pouco diferentes. Eu tenho uma visão um pouco mais analítica, mais prática. Conhece alguém assim? Mais de número. Não, Luciana? A gente é engenheiro. E a Paty tem uma visão mais humana. Mais de gente. E a gente tenta se equilibrar. Se a gente tivesse a mesma visão, talvez não ia dar certo. Tivessem voado algumas panelas, né, Grace? Como você falou. Mas a gente acaba se completando. Então, assim, é bem desafiador. É fácil? Não é. Só que a gente está conseguindo, né, no meu modo de pensar, desenrolar muito bem a situação. Não é verdade? Isso mesmo. Porque eu falo para ele, né? A gente falando, a questão de projeto, disso, daquilo. Eu falo, amor, vai lá. Igual, vai lá falar com o Douglas. Você vai ver essa parte toda, porque tá por trás aí. A minha parte é só chegar e fazer tal parte, né? Porque eu não entendo. Uhum. Aí eu falo assim, amor, precisa disso. Aí ele fala assim, tá, como você quer? Bonito. Lê o manual é com ele. Então, eu entendo igual a parte tá lá na cozinha, eu entendo de ir lá na clínica fazer a terapia, de vir aqui. Então, tudo que é por trás, amor, tá estragado, não sei o que, ele vai resolver, né? Então, se completam, né? Exato. Não é disputa, não é algo assim, ele não sabe fazer nada. Não, ele sabe a parte dele que eu não sei. Isso. E eu sei a minha que ele não sabe. Exatamente. Então, eu sempre falo pra ele, essa parte é com você. Eu não quero nem aprender a fazer isso. Porque minha cabeça não funciona assim. Então, e a parte dele é mais racional, né? E nós organizamos, assim, os nossos projetos. A Grace, ela conduz uma parte dos projetos, basicamente a clínica e alguns outros projetos associados, e eu conduzo o projeto de engenharia. Então, assim, em algumas etapas, eu aciono ela. Sim. Fala, vem cá, me ajuda aqui, porque eu preciso desse ponto aqui de apoio, e vice-versa. Eu tenho algumas demandas lá da clínica que eu preciso atuar, ajudar. Nós temos projetos que nós estamos totalmente em comum. E esses outros projetos que nós conduzimos individualmente, mas que a gente acaba, na rotina, um completando o outro, que é justamente esse ponto. Então, isso acaba fazendo assim com que a gente respeite muito a visão do outro, leve, né, também a opinião. Claro, sempre existem divergências, né, porque assim, eu acho que esse é o ponto importante, a gente poder desenvolver aquilo que a gente tem de necessidade, né, na nossa vida. Então, eu gosto muito de ouvir a opinião dela.
E aí eu traduzo isso de outra forma e a gente toma as decisões, né? Mas assim, a gente sempre procura estarmos tomando as decisões juntos, né? E completando o projeto do outro. É, isso mesmo. E é algo assim, somos pais, né? Vocês também são pais. Uhum. Então, é uma jornada tripla, né? É. Porque o relacionamento, a casa, os filhos, na verdade, 4, e ainda as empresas, Os né? negócios. Empresa, equipe, dinheiro, os boletos, você tem que estar sempre ali organizando, né? Nós ainda não temos equipe grande, mas vocês já têm uma equipe grande, né? Como que é isso? Olhar para tudo isso, agora sou eu aqui, agora vai a Paty ali. Não, os 2 filhos hoje têm evento, e como que nós vamos fazer? Tem que estar no evento de todos. Como que é isso para vocês? Olha, eu tenho minha agenda online, agenda física, e ainda assim tem algumas pessoas que me ajudam a lembrar da agenda. Porque, assim, são muitas funções, né? Nós temos também, né? Nós temos 2 filhos, o Eduardo e a Vitória, e é uma agenda cheia. Sim. E nós temos que dar conta, né, das empresas, né, do casal, né, de estar juntos, e dos filhos, né? E hoje a gente tem aí média de 50, 60 funcionários, né? Que Muita gente. é bastante gente. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque são famílias também, né? Que cada um deles tem a sua família, tem a sua responsabilidade. E a gente tem um cuidado muito grande, assim, eu e o Rodrigo, em relação à nossa equipe. As empresas podem estar de cabeça para baixo, mas nós vamos honrar com que a gente se comprometeu com cada um deles, assim. Claro. Então, a gente é muito fiel a isso, né? A olhar tudo isso. Então, nós temos essas famílias para a gente olhar e temos a nossa família também. E a gente vê que muitas empresas, assim, trabalham em casal, né? Muitas. Então, é um projeto junto, ou tá junto mesmo dentro das empresas, e cada um precisa encontrar o seu lugar. Nós estamos hoje nesse processo da gente organizar uma parte ali da empresa e cada um se posicionar na sua função. Porque até então, antes, eu circulava todas as funções dentro da empresa. Com a vinda do Rodrigo, agora a gente precisa... Claro que para mim, né, por um lado vai ser vou poder respirar, né? Bom, eu acho que não também, porque vem aí já quer outros projetos, vem outras coisas. Mas assim, eu acho que vai ser muito bom, né? No começo foi muito difícil, né? Causou muita estranhezas assim nesse processo, que ele estava meio que de fora e veio chegando. E agora não, agora ele está junto dentro das empresas. Nossas empresas estão crescendo, estão se desenvolvendo. Precisamos de pessoas que tenham mais conhecimento, né? E o Rodrigo tem muito conhecimento, principalmente nessa parte administrativa das empresas, né? Financeiro, que a empresa ela cresce e ela tem que crescer com uma base forte, né? Senão as coisas não vão fluir bem. Então, assim, a gente tem que tá com a agenda, com cuidados, tem que estar olhando para cada detalhe, né? A Vitória e o Eduardo, eles cobram bastante. Sim. Cobram muito, né? Eles querem que nós estejamos, assim, em todos os lugares junto com eles. Hoje mesmo vai ser um desafio. Porque ela tem lá uma agenda dela e que ela quer que a gente participe, ele também, então... A gente vai ter que dar um jeito, né? Vamos dividir e vai dar um jeito. Então, assim, tudo dá certo, tudo tem solução, né? A gente só tem que ter esse olhar, esse cuidado. Olhar para qual parte cada um vai ficar responsável. Esse é o maior desafio, eu acho, né? No empreender em casal. Dividir essas tarefas, né? De forma que um não invada o espaço do outro e que deixe o outro crescer e se desenvolver. Daquilo que ele é bom, né? Porque geralmente um é mais cabeça e o outro é mais coração, né? E já dá pra perceber quem que é o cabeça aqui, né? Então, assim, eu sou pura
né, vou e faço a emoção ali. Aí ele, amor, calma, peraí, vamos cá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Então é mais racional. E eu sou mais emocional, parte também, Eu né? sou. Mais na doçura ali, tem que ter, porque senão a gente acaba ainda explodindo, né, Rodrigo? Sim. Você tem que botar muito freio aí? É meio difícil colocar freio na Patrícia. Mas a gente, assim, que assim, a gente eu não gosto muito de ficar freando ela. Não ri. Eu não gosto muito de ficar freando a Patrícia. Assim, a gente conversa muito. Aham. E a gente decide quase tudo, se não tudo, juntos. Então, assim, vamos abrir uma loja nova, por exemplo. A gente vai lá, faz um estudo, conversa. Se ela não tá de acordo, eu tento convencê-la. Se ela acha que não tá certo e ela me convence que não tá certo, a gente não faz. Sim. Então, assim, a gente conversa praticamente todos os dias sobre as empresas, de manhã, à tarde e à noite. Sempre tomando decisão, pequenas, Sim. médias e grandes decisões. Então, a gente vai junto, vai. Então, assim, não é bem um freio. Ela também, às vezes, né? Também. É um bate-papo diário, é um negócio assim. E a gente tá nesse desafio de saber até onde um vai, E o outro vai. o outro não fica, sabe? Porque como eu tô entrando agora na empresa, então, assim, pra mim é um território meio que eu tô desbravando. Uhum. E pra ela já é um território conhecido. Então, às vezes, tem algumas coisas que ela faz que eu falo, pô, mas por que faz assim? Eu não entendo, sabe? Eu conversar com ela, ela é assim, tá bom, tudo bem. Agora entendi, Concordo. E algumas coisas que eu vou lá e faço na prática, e ela fala, acho que é melhor fazer assim mesmo. Acho que você tem razão. Porque eu fiz na prática e venci. Então, assim, é uma conversa diária. É diária, a gente tá entendendo ainda, tá, Grace? Aham. Até onde eu posso ir, até Sim, onde ela deixa sim. eu ir, porque é assim que funciona. Essa aí. Vamos ser honestos aqui, claro. É assim que funciona e tá tudo bem. Mais ou Tá menos tudo isso. certo. Tá? Então nós estamos entendendo. É super saudável, gostoso. A gente conversa bastante sobre isso. Acho que faz parte do nosso aprendizado e do nosso desenvolvimento como casal e casal que tem negócio junto. Assim, a gente percebe, né? Conheço a Patrícia há um tempo, pouco tempo, né, Pouco Patrícia? Mas assim, eu sou uma mulher que tem muita energia masculina. Patrícia também, né? Então a gente Muito. vai muito. Uhum. Aí tem hora que eu preciso me policiar. Eu falo, opa, peraí. Mãe, vai ver com seu pai. Né? Então, e também para dar esse gás para ele. Vai, você consegue, você dá conta. Lógico que você vai dar conta, né? Porque a gente sabe que a gente vai. Aham. A gente sabe que a gente faz, né? E às vezes faz até mais do que deveria fazer. Então, eu lá em casa eu vejo, às vezes ele tem que me puxar e tem hora que eu preciso empurrar ele, dando esse ânimo, né? Claro que você consegue. Amor, mas eu nunca vi isso aí, né? Tantos anos lá na empresa, assim, não, mas é claro que você vai conseguir, você vai dar conta, você consegue, né? Uhum. Então, precisa ir dosando, né? Uhum. E aí, agora o que você vai falar disso aí? Então, isso depende, para que a gente consiga passar por tudo isso, né? Eu acho que assim, lidar com a nossa mente, trabalhar com a nossa mente. Isso mesmo. Para fazer a transição de carreira, que eu estou fazendo minha transição de carreira. Então, tem 6 meses que eu deixei um emprego, CLT, gerente de uma área, de uma grande empresa aqui no Mato Grosso, e decidi, né? Como é que fala? Soltar a corda. Perfeito. Quebrou a ponte. Seguir para o mundo de empreendedorismo. Mas nós levamos aí 2 anos, né? Nos preparando, somente não só a questão técnica e aprender o que a gente tinha que aprender na prática para empreender, mas lidar com a nossa mente. Colocar realmente cursos, a Grace me ajudou muito nisso aí, a gente buscou, ela me deu um apoio muito forte, buscamos outros cursos, então esse período eu utilizei bem para isso. Porque a questão emocional, a questão mental, ela pesa demais nisso. Uhum. E até uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Como é que é a rotina de vocês em relação a isso? Em questão de desenvolvimento pessoal, de lidar com essas pressões do dia, com essas demandas, com esses desafios em relação a pessoalmente vocês, desenvolvimento mental.
Quando fala de desenvolvimento mental, é emocional, né? Sim. Com certeza. Emocional. A gente sabe bem como é que funciona isso. A gente levou esse caminho e, claro, ele não tem um ponto final. Ele é um caminho, né? A gente, cada vez que é a história do horizonte, né? O horizonte não tem fim, né? Cada vez que você chega mais perto dele, você vai ver um outro horizonte diferente. E você vai seguindo e crescendo. E eu acho que é esse caminho que a gente está trabalhando. Pra gente, assim, pra mim, pelo menos, acho que a Patrícia também vai comentar, a gente faz investimento em negócio, em loja, enfim, mas o melhor investimento que a gente pode fazer é em nós mesmos, eu acredito, assim. Então, quando eu fui entrar na empresa para começar a fazer gestão de capacitação, eu falei, Paty, a gente precisa de aumentar a nossa capacitação. Precisamos fazer curso de empresário mesmo, de quem sabe, de quem faz acontecer. E aí a gente foi num workshop aqui, que teve aqui em Cuiabá, e aí depois a gente foi numa imersão de 3 dias lá em São Paulo. Isso mudou bastante assim a nossa cabeça. Trabalhar a cultura da empresa, missão, visão, valores, algo que a gente já tinha mais ou menos escrito, e agora a gente está entrando mais a fundo para enraizar isso na nossa equipe. Então, é isso, a gente trazer conhecimento. E outra coisa também que a gente faz eu leio. Eu leio livros, sim. Eu procuro ler livros de desenvolvimento pessoal, Bacana. livro de educação financeira, livro de espiritualidade, áudios diários pra gente melhorar a nossa mente. Porque, cara, a gente, na verdade, é o que a gente pensa. Sim. E então, se a sua mentalidade tá boa, se você tá com uma mentalidade forte, você pode errar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes, que você sabe que uma hora você vai acertar. E que o acerto ali, ele é uma construção de vários erros. Sim. Então a gente tem que trabalhar isso todo dia, todo dia. E aos poucos a gente vai passando isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Para a equipe, para a família. Então, assim, é diário, viu, Luciana? E é fácil? Não, cara, a gente tem que se esforçar. Tem que se esforçar, tem que reservar um tempo na agenda. Às vezes tá com... mas tem que trabalhar, tem que fazer um negócio... Tá, mas tem que reservar, porque se a gente não fizer isso, nós vamos ficar parados no tempo, não vai crescer. O resultado... O resultado ele é diretamente proporcional a esse tipo de conhecimento que você tem. A gente tem uma rotina que a gente foi criando assim ao longo do tempo. A gente faz... Esse ano vai fazer 17 anos de casado, né? Legal. E a gente toma café da manhã juntos. Então, a gente conversa bastante, né, no nosso café da manhã. Eu tenho uma rotina de oração. Tem uma frase do Dr. Daisaku Ikeda que ele fala assim, que a lamentação apaga a boa sorte. E eu carrego muito isso comigo, assim. Eu não gosto de lamentar pelas coisas, não gosto de reclamar. Então, assim, eu tento trabalhar isso assim todos os dias, né? Porque se já aconteceu alguma coisa não tá legal, imagina se a gente ficar reclamando, né? Vai ter mais do mesmo, né? Mais do mesmo, exatamente. Então, assim, a gente está a todo momento buscando algo, né? Uma terapia, algo que vai nos ajudar para que a gente possa ir mudando a nossa cabeça. Os nossos treinamentos, sempre a gente está com alguma coisa aí. Eu também gosto muito de ler, incentivo muito as pessoas também a lerem, porque é uma ferramenta barata que está ali a todo momento, né, na nossa mão, que só depende da gente. Sim. Né? Então, assim, o tempo inteiro a gente está buscando algo para que a gente possa melhorar. Quer dizer que tudo são flores? Não. Muito pelo contrário. A gente passa, eu acredito muito assim, que a gente só passa pelos problemas que a gente enfrenta naquele momento, é porque a gente tem um propósito lá na frente. Alguém, muito provavelmente, vai passar, você já conseguiu vencer, vai falar assim, opa, você pode ir por esse caminho que vai dar certo, né? Acho que se você mudar um pouquinho a rota,
né, pode melhorar. Então, eu acredito muito, assim, nesses pontos, sabe? De que a gente passa pelas dificuldades, né, pelos desafios, justamente porque é pra gente fazer algo lá na frente, assim. É um desafio diário empreender, investir, né? A gente às vezes investe em algo e acha que vai ser muito bom naquele momento, e de repente você leva um susto e não vai ser legal do jeito que você imaginou. E aí você tem que trabalhar, você tem que se dedicar mais ainda, você tem que intensificar suas energias naquele ponto para que você fala. E eu sim, eu tenho. Eu acho que é uma qualidade. Eu acho que é uma qualidade. Eu posso até não concordar ou não gostar, mas se eu entrar, aí eu não aceito perder. É isso aí. Eu sou muito focada, né? Eu e o Rodrigo, a gente estava conversando semana passada. Falei, nós precisamos estabelecer algumas metas, ter algumas metas nossas. Precisamos organizar isso de novo. Reorganizar. Reorganizar, né, amor? Porque, assim, eu preciso ver aonde eu vou chegar, assim. Sabe? Qual é o caminho, né? Que eu vou percorrer para chegar lá, vai ser com as coisas que vão acontecendo. Mas, assim, aonde eu quero chegar tem que estar muito claro para mim. Então, assim, a gente precisa encontrar aonde é o nosso foco, né? O que eu quero? Porque nós não estamos aqui só de passeio, né? Nós viemos aqui por algum motivo. E eu sou muito assim, com as empresas também, tem que ter meta, né? Sim. Aí eu fico lá no meu financeiro, e aí? Cadê minha meta? Cadê minha meta? Porque eu trabalho com metas. Eu gosto disso, eu acho que eu sou visual, então eu preciso saber onde eu vou chegar. Então, assim, a todo momento a gente está buscando, sim, alguma coisa para trabalhar a nossa mente, o nosso interior. Porque tem dias que é maravilhoso, mas tem dias que você leva umas pancadas aí que você fala, opa, pera lá, onde que eu vou hoje, né? Aí respira fundo, olha e volta de novo, vamos lá. Então, a gente tá nesse processo o tempo inteiro. E como eu e o Rodrigo, assim, a gente conversa muito, a gente tem muito diálogo, e que eu acho assim, que é uma das coisas bem difíceis, né, para o casal, é ter diálogo e entender de verdade, né, o que é briga e o que é o diálogo, né? E às vezes é legal, porque às vezes ele fala, ó, pera lá, né? Não é uma discussão aqui, é só um entendimento. E às vezes eu também, eu falo, mas por que você tá assim, né? Então, assim, é um entendimento do momento, às vezes, né? Da forma com que você tá. Então, saber aonde você vai, olhar de fato para aquele caminho, mas o principal, assim, pra gente, eu acho que e hoje de manhã a gente estava até focado nisso, né? Nessa reestruturação, nessa organização mesmo, para saber aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Eu acho que esse é muito importante assim, para o nosso processo de desenvolvimento. Bacana. Vocês têm o quadro da vida extraordinária? Não tem Tem pra que você fazer. fazer, né? A gente tem. Eu tenho o meu, ele tem o dele e tem o nosso. Então, são 3 folhas, né? Porque tem os nossos sonhos em comum, aquilo que é meu, da clínica, das coisas, né? E ele tem o dele, que é do trabalho dele. E assim, falando sobre mente, o que eu sempre falo? Coloque ali no seu quadro o que você já tem, junto com o que você quer. A mente não sabe a diferença do que é real para o que é imaginário. Quando o cérebro olha, quando você olha, né? Então leva a informação para o cérebro. Nossa, isso aqui tem, mas isso aqui ainda não. Ele vai te conectar com oportunidades para fazer aquilo. Então, é engraçado, tudo que a gente coloca no quadro, né, quando chega o final do ano, a gente olha e fala, nossa, isso aqui foi, isso aqui foi, isso aqui foi. Claro, gente, a casa no Florais e a BMW ainda continua lá, porque vai levar um tempo maior. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem, né? Então, mas assim, é muito lindo de ver. Então, todos os planos que eu coloquei lá, todos os projetos, o podcast estava lá, a mentoria de mulheres, o grupo, palestrar para mais de 1.000 pessoas, a viagem tal, até o celular. Eu coloco até as xícaras, né? Já tá lá. O jogo de cama que eu quero comprar, a xícara nova, o carro dele, o meu. Então, a gente vai colocando o que tem e o que a gente quer. E no final do ano a gente olha e fala, uau, olha só. Aconteceu. Consegui palestrar assim, o livro já está pronto, já estamos vendo editora, já está aqui, papapá. Vai acontecendo. Olha, viajamos até mais do que a gente tinha colocado lá. Então, isso ajuda a mente.
Como é que O você olhar. faz? Você coloca, tipo... Imagens. 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 Você não coloca nada escrito. Imagens, fotos. Algumas coisas a gente escreve, Mas mas você- a maioria imagens. quando você escreve como? Tipo... Casa em tal condomínio. Então, não se coloca. você gosta de tal Aí eu Entendi. coloco uma imagem mais ou menos da Ah, casa ali, tá. do jeito que eu quero. É. Né? Entendi. Porque assim, Legal. o A gente cérebro... falava quadro dos sonhos. É. Né? A gente porque tinha o lá na meu, parede. como assim, eu uso muito o extraordinário. Então, Aham. o evento Viva o Extraordinário. Sim. Então, eu falei, o nosso quadro é da vida extraordinária, Perfeito. né? Aham. Então, a gente colocou que pra nós isso é extraordinário. Uhum. E as pessoas falam assim, Grace, por que você usa tanto essa palavra, né? Todo dia eu falo extraordinária vida, né? Eu falo, gente, eu tive um diagnóstico de morte. Então, pra mim, estar viva é extraordinário. Exato. Então, eu não achei ainda uma outra palavra. Aham. E pra mim, realmente é. Então, as pessoas que me conhecem, que sabem das lutas que a gente passa, falam, como que você consegue? Eu falo assim, porque eu tô viva. E é isso. Então, tem luto? Tem provação? Tem dia que você vai chorar, né? Hoje ainda brinquei com o Dudu, falei, o Dudu falou assim, tá com uma falha. Eu falei, é porque eu chorei. Aí ele, nossa, amiga, você chora. Eu choro. Tem dia que eu choro, né? Então, não dá certo, tem que chorar, tem que extravasar. Isso. Mas depois você já sorri de novo. Uhum. E já olha mais uma vez, e você segue mais um caminho, né? Então, eu acho que para nós, as empresas, né, são um desafio, mas eu acho que o maior desafio é a família. Né? A gente conseguir, porque é o nosso por quem, né? Uhum. Então, por muitos anos, eu estava disposta a morrer pelos meus filhos. E hoje eu estou disposta a viver pelos meus filhos, né? Então, estar com eles, né, o tempo que a gente puder estar, né? Fazer o que tem que fazer, porque o tempo passa. A gente pisca, eles já cresceram. Né? A gente olha lá, a Evelyn tá com 31 anos, a Ade tá com 29, o Luan tá com, já, daqui a pouco vai fazer 20, a Isa acabou de fazer 18. Então, assim, meu Deus, eles cresceram. E pra mim, né, eu passei muitos anos sem tirar foto. Uhum. Eu não me olhava no espelho. Então, eu tenho muita foto dos meus filhos e muito pouca foto com os meus filhos. Por toda a história que eu vivi, né? De bullying e tanta coisa. Então, hoje, olhar, tirar foto, eu falo, amor, de novo, fomos almoçar, não tiramos foto. A gente não é muito dessa coisa de ficar postando a vida, né? Posta mais coisas de trabalho. Por quê? Viver os momentos, né? Trabalha. Não, tem que tirar um momento para estar com eles, né? Acho que esse é o mais forte, assim, pra gente Sim. hoje, né? Conciliar aí todas as questões com os filhos que ainda estão em casa, né? Que são o Luan e a Isa. As outras já bateram asa, já voaram. Gostei dessa parte do sonho, sonho extraordinário? Quadro Vida Extraordinária. Vida Eu Extraordinária. e a Patrícia, a gente tem o sonho, né, o sonho grande nosso, o meu, ela tem o dela, mas nós ainda não tivemos oportunidade, não é oportunidade, porque tivemos um monte de oportunidade, mas ainda não fizemos isso, acho que chegou o momento de fazermos. A gente teve um quadro dos sonhos que a gente fez lá atrás, até 10 anos, quando a gente começou, tinha fotos, coisas, e nós conquistamos muitas coisas, tá vendo? Muitas coisas daquele quadro, né? Mas a minha Ferrari ainda não. Aí. É isso. E assim, a gente tem no computador, eu tenho no celular, e a gente tem na porta do nosso guarda-roupa. Nosso guarda-roupa não é porta de correr, tá lá. Então, a gente levanta de manhã, a gente faz nossa oração, a gente olha o quadro pelo menos 1 minuto. 1 minuto visualizando, e não é só olhar. Porque o que as pessoas falam? Ah, lei da atração, você vai pensar, mas não funciona. Não funciona por quê? Só pensou. Você tem que pensar, falar e sentir igual. Nós temos um campo eletromagnético na mente e no coração. O campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais forte que o campo eletromagnético da mente. Então, quando você só olha, eu tô aqui olhando. Tô olhando. A hora que você olha, que você fala, uau, a hora que eu estiver na minha Ferrari, como que vai ser minhas costas e meu volante? Seu corpo sente aquilo, suas células começam a vibrar. O que vai acontecer? Seu subconsciente fala assim, cara, eu preciso conectar ela com essa Ferrari logo. Porque olha a energia que ela passou. Então, essa é a diferença. Não é só olhar, não é só contemplar.
E aí, que roupa que eu vou estar lá? Na hora que eu for lá, fazer o pedido da Ferrari, a hora que eu for buscar ela, eu vou colocar qual sapato, qual bolsa? Nossa, eu vou querer um perfume novo, né? Porque é algo... Então, você tá vendo que você vai movimentando. Então, a gente olha. Claro que tá lá a Ferrari. Agradeça pelo carro que já tem. Uau, é muito bom. Gratidão, é isso. Mas ela continua lá. Até acontecer. E Sim. pode ser que depois que tenha, fala assim, tá, não era tudo aquilo que eu queria. Já tá sonho realizado, vamos mudar o sonho, né? Então, mas a mente precisa. É igual abraçar 40 segundos. Né? O campo eletromagnético do coração encostar no outro ali. Então, isso gera uma energia muito maior. E o vibrar, né? Yes! Yes! É isso! É isso! Então, a gente está aprendendo também. Nós colocamos um hábito nosso, né? De pelo menos uma vez por semana a gente estoura um champanhe. Então, a gente não tem o hábito de beber bebida alcoólica. Mas, assim, nem que seja um champanhezinho para fazer esse yes! Uau, que legal, né? Por que nós vamos brindar hoje? Pela vida, pelos clientes que a gente atendeu essa semana, pelas oportunidades que já estão vindo, né? Por tudo isso de lindo, nossa família. Então, por tudo que a gente já tem. A gente começa. Quanto mais você agradece, mais motivos para agradecer você vai ter. E a mente é assim. A mente, ela aprende de duas maneiras. Repetição, por isso que a gente aprende tabuada ali estudando, né? E por emoção. Por que um trauma se instaura? Porque ele gera uma emoção muito forte. A emoção do trauma é 25 vezes mais forte do que uma emoção de um momento de alegria. Por isso que a gente precisa alimentar, né, tudo isso de bom, de vibração. E nós não tínhamos isso. Né? Luciano, ele falava assim, eu não vim aqui para brincar, eu vim aqui para trabalhar. Então, já sabem o programa, né? Eu não tô nessa vida para brincar. Eu ouvia muito assim, primeiro a obrigação, depois a diversão. Quando que a obrigação acaba? Não acaba nunca. Nunca! Tem que arrumar um espaço no meio tempo aí pra Entende? fazer. Então a gente também tá nessa de aprender. Não, vamos trabalhar, então domingo a gente não vai mais trabalhar, porque empreender a gente trabalha muito mais, né? Sábado, domingo, feriado, de dia, de tarde, tem de 11h30 eu tô lá, corrigindo o livro, mexendo aqui, papapá, preparando aula. Mas aí a gente falou, vamos parar um pouco. Porque agora não tem mais o ponto para bater. Nós que temos que decidir. E aí a gente precisa, né? Parar, respirar, porque senão a agenda engole a gente, né? Engole, então precisa Colocar limites. Colocar limites. E aí a gente tem que colocar, que dia que vai ser o nosso dia do casal? O que a gente vai fazer no dia do casal? Qual que é o dia da família? Então, que dia nós vamos tirar para ficar todo mundo ali, rindo, brincando? E que dia que nós vamos sair nós dois? Por quê? Primeiro tem que estar o casal, né? Primeiro é o casal, porque o casal é a base. Eu falo para as mulheres, você é coluna, eu sou coluna, a Paty é coluna. Mas quem que é o piso? O marido. E quem que é o teto? O marido. A coluna não fica. Eu não consigo se eu não tiver ele como base e se eu não tiver ele como cobertura. Eu não dou conta. E ele como base, como cobertura, não adianta nada ter cobertura e não ter a coluna. Ele não vai aguentar. Vai desabar o teto, né? Então, é sempre olhar, né? Aí eu ainda brinquei com ele esses dias que ele me pediu em casamento de novo, né? Eu falei, mas então eu quero uma aliança nova. Quero uma aliança nova. Porque vamos mudando, vamos renovando, né? Como que vai ser isso? Aí eu falei, ele falou assim pra mim, eu falei, tá, mas não me passa a lista, né? Vamos ver se eu vou caber aí naquilo que são os seus objetivos, né? A gente faz o alinhamento de casais, né? Trabalho com casais, passo lá um questionário. Falei, olha, eu já te passei minha lista, cadê a sua? Aí ele, como assim? Uai, vai que você quer que eu vá pegar o chinelo e botar no seu pé na porta? Tô fora! Não quero isso! Tem que cozinhar todo dia. Tô fora, já passei dessa fase. Vamos fazer o alinhamento dessa lista aí, que senão esse negócio não vai dar certo. Vou ter que tirar essa parte. Vou ter que tirar essa parte da lista. Mas é assim, né? A gente vai. Eu falo pra ele, fiz, né? Já tava junto na época ruim, agora que tem que continuar, né? Agora que as coisas estão melhores, a gente tem que renovar e aprender, porque a gente muda, né? Muda. Eu peguei vários insights aí com vocês, viu? Que eu acho que a gente vai poder incluir no nosso dia a dia. Já vamos estourar um champanhe por semana, achei sensacional. Ótimo, isso aí. Eu até assim, eu parei de beber. A gente também não bebe. Eu parei, eu tomava muita cerveja, assim. E eu parei dia 6 de abril. Então faz uns maio, junho, 2 meses mais ou menos. Vamos fazer 2 meses.
eu percebi que isso mudou a minha vida, ter parado de beber. Porque assim, eu final de semana, aí ia fazer um churrasco, ia tomar uma cerveja, aí você já fica imprestável. E aí dorme, aí... Perdeu o dia, né? Acabou. Acabou. Então, assim, hoje, eu não bebo mais cerveja, eu vejo que minha produtividade aumentou demais. Que bom. No começo eu senti bastante falta, mas hoje eu falo assim, poxa, que bom que eu parei. Ontem, inclusive, lá no condomínio, a gente teve um campeonato de futebol Libertadores dos condomínios aqui da cidade, a gente ganhou o jogo e depois teve uma resenha, um churrasco lá, e o pessoal tomando vinho, uma cerveja, e tava eu e as crianças, eu falei, cara, vou comer aqui, não comer muito, eu dei comida pro Eduardo e pra Vitória, falei, ó, bora pra casa. Sim. Bora pra casa que amanhã cedo tem aula, tem trabalho. Se eu estivesse tomando cerveja, eu não sei nem que hora que eu ia sair de lá. Só que um vinho, um champanhe que eu não sou muito acostumado a tomar, eu tô começando a tomar com a Patrícia, porque ela é apreciadora. E eu acho que combina muito um champanhe semanalmente pra você comemorar. Não importa se a sua semana foi difícil, foi desafiadora, se foi sensacional. Celebra a vida. Celebrar a vida. Eu tô vivo, Agradecer. tô aqui, tô agradecendo todos os desafios que eu tive essa semana e eu tô aqui, passei por isso. Isso mesmo. E vai vir outra semana e nós vamos trabalhar, nos desafiar para ser melhor ainda e assim nós vamos construindo uma vida melhor para nós, para nossa família, para nossos colaboradores. Eu achei demais. E aí, Legal. topa? Sempre. Né? E vamos mais rápido, a gente também sair e estourar um champanhe. Vamos, Isso aí, com gente. certeza. A gente fala, amor, nós não somos de muitos amigos, mas nós temos amigos, né, que são amigos aí de longa data. E eu falo da G, né, que era babá lá, tá na Irlanda, estão 40 anos, e toda semana, G, e aí, que dia você vem pra Cuiabá? Ô, minha filha, acho que ano que vem eu vou aí eu vou te ver. Então, são coisas assim que são grandiosas, né? A gente brinca, esses dias brincando lá com o piscineiro. Tem 19 anos que ele é nosso piscineiro, né? Aí eu falei, Juliano, você tá velho? Aí ele, eu, né, dona Grace? Aí eu falei, você tá velho, Juliano, tem 19 anos. Não existia nem Isabela, você já limpava a piscina, né? Então, assim, a gente vai criando laços, né? E tem hora que muda tudo e você tem que começar de novo. A gente tá nesse movimento, né? De novas amizades, de empreendedorismo, mudou agora, né? Projetos, né? Falar de projetos, de sonhos, de realizações, de comemorar. Então, vamos marcar, né? Qualquer dia desse a gente fazer aí, porque precisa, né? Uma coisinha que você fala, a gente vai pegando, né? A gente vai aprendendo ali. Qual o conselho de vocês para quem tem medo de empreender junto, quem vai começar agora? Qual é o conselho de vocês para essas pessoas? Tenha coragem. Tem que ter muita coragem, né? Não é fácil, mas é possível. Desde que você realmente tenha vontade e faça, né? Eu acho que a maior parte da minha vida foi empreender. Eu falo que empreender não está só no fato de você ter empresas, né? Você está empreendendo em tudo que você faz, né? Em todo momento. Então, quando fala empreender, as pessoas só pensam que empreender é ter uma empresa. E não é. Aonde a gente está, em todos os momentos, naquilo que eu estou me dedicando, o quanto eu vou me dedicar, aquilo é empreender, né? Qual é a energia que eu vou colocar naquele projeto, naquela empresa, onde eu estou, isso é empreender. Então, eu acho que tem que ter coragem o tempo inteiro para empreender e tem que ser feliz. Acho que é o principal. E você, Rodrigo, qual o conselho? Eu aconselho assim, a pessoa ela tem que ter noção que ela precisa sair da zona de conforto. Quando sua vida está muito confortável, eu acho que tem alguma coisa errada. A gente tem que sempre nos desafiarmos. Então, eu sempre levei isso para minha vida. Desafio. Tá confortável? Tem que mudar. Porque quando sua vida está muito confortável, você está estagnado, tá parado, tá estável. Então, assim, desafio. Sai do conforto. Empreender é literalmente sair do conforto. Então, assim, eu tinha estabilidade no meu emprego público, como auditor fiscal, mas eu queria algo a mais.
Eu tinha o meu teto lá, poderia ser um excelente auditor, não ia mudar. Era um excelente salário, mas eu falei, poxa, eu preciso sair da minha zona de conforto. E aí foi um grande desafio, porque a gente morava em São Paulo, nós nos mudamos para... A gente morava em Araraquara, nos mudamos para Cuiabá, tinha toda uma vida estruturada em Araraquara, amigos, Toda a rede de apoio, toda uma né? rede de apoio, e aí a gente veio para Cuiabá. Ou seja, saímos do conforto. Viemos empreender aqui no Mato Grosso. Então, assim, eu saí da minha zona de conforto, tirei a Patrícia da zona de conforto dela, tirei meus filhos da zona de conforto deles, para a gente poder empreender aqui e crescer. Então, isso causa uma certa desorganização no começo, é normal ter medo, é normal ter frio na barriga, só que a gente precisa continuar. Quando você vai começar a empreender em casal, vai ter conflito, vai ter desafios, vão ter, às vezes, discussões, mas tudo por um bem comum, para a família crescer. Sim. Que hoje eu trabalho, eu penso primeiro na Patrícia e nos meus filhos. Como que eles vão estar? Como que a Patrícia vai estar? Como que meus filhos vão estar? Depois eu penso em mim. Como pai de família, é natural esse tipo de pensamento. Sim. Né? Então, assim, quem quer empreender em casal, sai da zona de conforto, vai pra cima, vai dar medo, vai dar frio na barriga. Se não der, tá errado. Exatamente. Normal, mas continua. Errou, não tem problema. Continua até acertar. Esse é o conselho. A gente continua errando até hoje. Sim. A gente mais erra do que acerta, né, Paty? Mas faz parte do jogo. Né? Esses erros estão nos trazendo alguns acertos que fazem a diferença. Então, Sim. é isso que eu aconselho. Gente, olha só. Não é só fazer o podcast, né? Nós vamos experimentar. Eu já conheço, mas Luciana ainda não foi lá. O bolo da Sodier. Meu Deus, quando eu comi. De que é esse, amada? De morango. De morango? Meu Deus. Olha que extraordinário. Uau! E se você ainda não conhece a loja da Sodier, fala aí, Paty, aonde que é? Olha, a gente tá ali na Gonçalves Dias. Não, na Avenida São São Sebastião, tô confundindo com a outra loja. São Sebastião. 2360. 2360. Atrás, ali perto da Praça Popular, na esquina, numa esquina, onde era uma panificadora. Tá lá, tem um... Era Le Croissant? Era Le mesmo. Croissant. Já vai chegar a fachada, tá bem bonita, já tem foto de um bolo, tá super legal. Ainda tá com aquela campanha do bolo final da tarde? Tem bolo final Aí, da ó, tarde. passa lá, gente, que tá dando de presente pra você experimentar. Uma vez por o bolo. semana, Uma vez né? por semana. Divulgado, segue a gente no Instagram. Isso aí. Então, uma vez por semana a gente faz Legal. esse drive Momento Sodier. Tá super legal. E... @Sodier Cuiabá. @Sodier Cuiabá. E nós temos o bolo do mês também. Que legal. Tem kits festa, tem um Eu vi monte bastante de coisa coisa. legal. Segue a gente Isso lá mesmo. no Instagram. Sodier Cuiabá tá sensacional. E na próxima a gente traz a Borelli. Ó, Traz que um legal. gelato É isso aí. pra você Boa. experimentar. Vendo? Se Maravilhoso. você Gelato quer também, viver maravilhoso. uma vida Boa. extraordinária, não pode faltar na sua mesa aí, ó, pro almoço de domingo, um bolo lá da Sodier. Onde é a Borelli? Quais A as Borelli lojas? no Shopping Pantanal e no Shopping Estação. Que legal. Já experimentei também, gente. O de maracujá Maravilhoso. é maravilhoso. Maravilhoso. A gente já experimentou tudo. Falando Quem ainda não está acompanhando o canal Grazi Dutra, vai lá. Tem o Instagram, @Grazi Dutra, e também tem lá o canal do YouTube. Então, já começa lá, já acessa, já ativa o sininho, porque toda semana tem episódio novo, tá bom?